Gravando. Muito bem, de volta aqui então, ó, um breve intervalo. Pastor Luricélio, eu perguntei para o senhor sobre um conceito que o senhor também nos apresentou, sobre a questão, não há, a frase, né, que o senhor disse foi, não há uma filosofia, sim várias filosofias. Como é que é isso? O evangelho tem um evangelho, mas a filosofia não, ela tem várias. Tem várias. A gente chama isso de escolas filosóficas. Então você tem, por exemplo, cada determinado período da história, cada filósofo, ele compõe uma escola, um período, uma forma que ele defende. Os temas fundamentais não mudam. O que muda é as interpretações sobre os temas fundamentais. A filosofia tem sempre as mesmas perguntas e diversas respostas. Aí que está a grande saber, depende. Se você lê, por exemplo, tem um filósofo que defende o capitalismo e tem filósofo que defende o marxismo. O socialismo, né? O socialismo. Tem filósofo que defende a família, tem filósofo que diz que isso já está acabando. Os filósofos modernos aí, tem uma montoeira de gente aí hoje que nessa fase da van-filosofia, da modernidade de hoje, diz o seguinte: isso já acabou, a civilização cristã ocidental está acabando, e o que vale é você viver, o que vale é você escolher o seu próprio caminho, não tem que importar-se com ninguém mais, importa com você. Então, isso são tudo ideias filosóficas, pensamentos filosóficos mais variados. Então, quando você lê a filosofia, você tem que ver que escola esse cara pertence, o que ele defende, né? Onde ele se baseou, onde é que ele se fundamentou. Todo filósofo hoje, ele se fundamentou em filósofos passados. Não tem como. Ele foi lá e escolheu, né, filósofos passados, livros, teorias, né, e palestras ou conteúdos que esse filósofo deixou, e hoje ele vai dizer assim: olha, discordo, concordo, não é assim, eu penso diferente, é assim mesmo, eu só tenho essa a acrescentar. É isso que faz. Então, a filosofia não é igual a certas coisas. História. Quando você dá história e falar de fatos históricos, não dá para dizer assim: Dom Pedro II não existiu. Entendeu? Não dá, você vai dizer, não, Dom Pedro II foi uma figura histórica brasileira. Você pode agora argumentar se foi um bom filósofo, se não foi, se fez uma filosofia sábia, se não fez, ou se fez um bom governo, no caso de Dom Pedro II, mas ele existiu, entendeu? Na realidade do Brasil. Então, quando nós falamos de história, falamos de fatos concretos. Quando nós falamos de filosofia, falamos de ideias. Ideias nem sempre são concretas, né? Tem gente que viaja. Naquele velho ditado, fulano viajou na maionese. Tem gente que viaja, tem filósofos que viajaram, que construíram um projeto de ideias que você olha assim: mas isso não vai funcionar de jeito nenhum, na realidade isso não vai dar certo, entendeu? Mas o cara escreveu, ficou famoso, escreveu livros, fez palestras, deu aulas em universidades, mas na verdade o conteúdo do que ele fala, quando você lê, você diz assim: para onde eu vou colocar isso? Né? Na prática, o que isso vai me servir? Porque a filosofia não é só para ficar no teórico, você tem que partir do teórico para o prático. Tudo tem que ser para o prático. O que isso vai valer para a minha vida? Se não vale, então é apenas um conteúdo de conhecimento, mas não acrescentou profundamente nada de positivo na sua vida. Maravilha. Pastor Luricélio aqui abrilhantando o nosso programa. Pastor, a filosofia ela tem um propósito, né? Eu gostei dessa parte, propósito da filosofia. Explicar os fatos da vida, explicar o poder, estabelecer uma crítica e explicar realidades ou os mitos, né? Como é que seria essa questão dos fatos da vida? Os fatos da vida, vamos dizer, por que tem gente que sofre tanto? Por que você sofre? Por que sofre se você fez uma vida direita, se você teve uma vida correta e você está num sofrimento que não tem tamanho? Entendeu? Outra, por que nada dá certo na sua vida? Por que tem gente que luta e parece que está amarrado, não sai do lugar? A filosofia, ela procura criar uma resposta para isso. Entendeu? Ela procura dizer o que será da vida do ser humano no futuro. Qual é a correlação que existe, por exemplo, no que um Platão escreveu antes de Cristo, quase 300 a 400 anos antes de Cristo, e o que isso tem hoje de prático para a nossa vida? Porque, na verdade, o que é ideia,
O que é ideia? O que está na nossa mente é uma ideia. Está há 5.000 anos passados, há 3.000 anos passados, há 2.000 anos, há 2.500 anos passados. Está lá. As perguntas são as mesmas. Quando você lê um filósofo grego anterior a Cristo e você lê um filósofo moderno, as perguntas são as mesmas. O ser humano, em termos assim da consciência, da mente, o ser humano não mudou. O que mudou foi a tecnologia, mudou foi a forma de você viver, mas as ideias fundamentais, o que nós pensamos hoje, são as mesmas de 2.500 anos passados. A única coisa que a gente está fazendo às vezes é tentando dar respostas diferentes, que nem sempre conseguimos. Quando nós reparamos, já estamos repetindo o que o sujeito falou lá há 300 anos passados, e a gente, puxa, eu pensei que era meu, que era novo, não é, já existia. E em relação ao poder, a gente vive uma questão de poder, disputa de poder, todo mundo quer ter poder. Como é que a filosofia, o que a filosofia explica nesse quesito do poder? A gente vive essa polaridade, inclusive no nosso país, em relação à política, né? Onde tem o de direita, onde tem o de esquerda. Como é que a filosofia vê toda essa questão? Olha, o poder, não tem jeito de você fugir do poder. Vai ter sempre alguém para te governar. O poder é atraente. O poder parece que ele tem um imã. Ele atrai. O poder te satisfaz. Você poder falar para todo um país e os meios de comunicação usarem esse espaço e você poder ter o direito de pegar uma lei, assinar e mudar o destino de uma parcela imensa da população. Isso é poder. Então, o problema não é o poder, o problema é o que você faz do poder. Esse é o problema. O poder em si ele existe, a gente não tem como fugir dele. Você pode hoje estar dizendo, direita ou esquerda são formas diferentes de você estruturar a sociedade. Uma, acha o seguinte, os direitos humanos, a liberdade, a luta contra a justiça social, isso é a nossa bandeira. Outros dizem, não, nossa bandeira é o seguinte, é criar uma cidade estável, onde o capital possa se desenvolver, as indústrias, isso é uma outra ideia. Então, elas no fim, elas se contradizem, sim, quando você está defendendo, mas no final das contas, o que ambas as ideias querem é uma vida melhor, ou para todo mundo ou para uma parte da sociedade. E como é que as pessoas, os políticos vão usar o poder para ficarem na história. A gente não fica na história, né? Quando você morre, o máximo que você pode ficar na história é na sua igreja, um grupo de lá, a sua família. Mas, agora, tem gente, nossos governantes, eles ficam na história. Você pode discutir a vida de Getúlio Vargas, que é um homem controverso, mas que fez uma política grande, que marcou a história do Brasil antes e depois de Getúlio. Então você pode escrever um livro criticando tudo que ele fez, porque ele era contraditório. Ele defendeu ora a ditadura, ora a democracia, conforme as circunstâncias que ele vivia. Então, aí você vai defender, você vai olhar, puxa, Getúlio, ele está na história. Ele não vai sair da história do Brasil. Inesquecível. Tá? Inesquecível. Entendeu? Inesquecível. Você pode pegar outro aí que talvez tenha passado mais rápido para a história, como, por exemplo, um Collor. Né? O Collor foi um rio que passou na nossa vida. Né? Nem bem entrou, já estava saindo. Entendeu? As ideias que ele tinha de caçar marajá, de não sei o que, naquela época, a gente tem que caçar mesmo. Marajá, esses caras que ficam ricos usufruindo do poder. Porque o poder traz riquezas. Traz dinheiro, entendeu? Então, o Collor inventou, né, caçar marajá, né? Assim como o Getúlio tinha, o Jânio Quadros, no passado, inventou a vassoura, que eu vou varrer a corrupção desse país com era a vassourinha. Pode ler na história que você vai ver que o símbolo dele era a vassoura, entendeu? Então, cada um, ele cria uma forma de dizer assim, olha, eu quero o poder porque eu vou fazer isso. A maior parte não faz. A maior parte, até pelas circunstâncias, o Brasil é um país muito controverso, muito rico, mas também muito problemático. Então, o cara pode vir com as ideias mais maravilhosas do mundo, que no fim ele vai ter que adequar àquela realidade que está vivendo. Ele fala assim, puxa, eu queria fazer mais, mas só dá para ir até aqui. Entendeu? E a gente então pensa que o poder
dizer assim, eu sou contra o poder. Você vai fazer o quê? Vai viver onde? Um lugar que não tem governo? E se tem poder, vai ter crítica ao poder. Certo. E aí a filosofia também tem esse propósito de estabelecer essa condição de crítica. Crítica, sim, a crítica faz parte. Quer dizer, quando você critica é porque você se discorda, agora você tem que se fundamentar. Né? Eu sempre digo, até nas conversas, assim, eu sou contra. Tá, você pode ser contra. Mas se você é contra, o que você quer? Qual é a proposta que você traz que pode ser uma alternativa? Não é assim, eu sou contra. Né? Você é contra por quê? Então, cara, eu sou contra, mas por que você é contra? Se você não tem por que você ser contra, o que você está falando não tem sentido. O que você tem de melhor para oferecer isso, também. Olha, eu sou contra, isso aqui está errado, eu proponho isso. Entendeu? Você tem que ter uma alternativa. Senão é uma evasiva, uma coisa vazia, que não tem muito fundamento, não vigora, não cresce, não se desenvolve. A gente vê gente que critica só por criticar, né? O que mais tem? O que seria explicar os mitos, o professor Doricélio, pastor Doricélio? Os mitos são criações de nossa mente. As mentes criam mitos. Né? Os gregos, eles criaram um mundo irreal. Os deuses deles eram deuses com sentimentos humanos e poderes divinos. Se confunde tudo. Pois é, tinha sentimentos humanos. Cada deus dele era um deus que tinha os mesmos sentimentos humanos, mas poderes divinos, de mudar, de destruir, de construir. Mito é tudo aquilo que a gente constrói, ou fugindo da verdade, ou da realidade, ou querendo construir uma outra realidade. Entendeu? Então é mito. É aquilo que não é verdadeiro, que não existe. Então, às vezes eu falo assim, se você quer chamar alguém de alguma coisa, chame de tudo, menos de mito, porque mito não quer dizer que você não existe, cara. Entendeu? Então chama ele assim, eu concordo que você tem esse pensamento. O mais estranho dos pensamentos, teoricamente, você tem o direito de ter. Agora, quando é que a coisa se transforma em mito? Quando foge da realidade. Quando cria um montão de sonhos não realizados. Olha, nós vamos criar um país onde não vai ter pobre, todo mundo vai viver bem, vai ter... Isso é mito, né? Isso é mito. Agora, a filosofia explica a realidade? Procura. Nem sempre explica. Consegue explicar. Não, nem sempre. Nem sempre. De vez em quando a gente, filósofo, viaja e foge da realidade. Mas ele procura explicar, mas nem sempre explica. Nem sempre. Professor Doricélio, pastor Doricélio, terça-feira a gente vai estar junto ali no CETREM, amanhã já vão estar com os seus alunos da teologia, não sei se vou poder estar presente, mas uma frase muito interessante, pastor Doricélio, é a seguinte, que primeiro, que ele fala sobre duas coisas ainda que se dá tempo. Antes de eu falar dessa frase, uma pergunta. Uma frase que o senhor colocou, que eu anotei, foi: na Idade Média, a filosofia estava submetida à teologia católica. A filosofia, ela se submete a alguma coisa, a um sistema? A um sistema, sim. A um sistema, a um projeto, uma ideia. A Idade Média é um período de 1000 anos, né? Assim, no mundo ocidental. Praticamente da Europa e nos países circunvizinhos ao mar Mediterrâneo. Essa Idade Média que nós estudamos. Nós não falamos do Oriente, porque o que a gente fala de filosofia tem muito pouco a ver com China, com Índia, que tem uma filosofia riquíssima, mas não tem nada a ver com a nossa formação do Ocidente. Existe daí de que vem o termo filosofia oriental. Oriental. Né? Existe filosofia oriental. Agora veja só, o que é? Na Idade Média, já no ano 200, 300, a Igreja Católica ela se misturou com o poder político. Toda vez que a igreja se mistura com o poder político, quem perde é a igreja. A igreja ela se misturou com o poder político e se corrompeu. Ela chegou a ter poder de tirar imperadores e colocar imperadores. Teve um imperador chamado Frederico Barbarossa, que era um sujeito que era dono do era imperador do Sacro Império Romano Germânico. Uma invenção maluca que eles fizeram, misturando Germânia com o que restava do Império Romano, entende? E aí esse cara, um dia o Papa excomungou ele, foi a Roma e teve que se ajoelhar lá, neve caindo, para poder não perder o reino. Porque todo o poder político e militar que ele tinha,
podia ser derrubado pela palavra do imperador, do Papa. Tamanha era a força do Papa. Aí esses papas se corromperam, teve papas horríveis, corruptos. Isso afetou a filosofia também. Afetou a filosofia, afetou a política, afetou a própria vivência econômica da Europa, entendeu? E quando vai terminar a Idade Média? Quando o sistema colonial, o sistema que tinha antes, que era um sistema... são meios de produção. Era a Idade Média ela era marcada pelo feudalismo. Quando o feudalismo começa a entrar em choque, porque começa a se desenvolver o comércio, então o comércio faz surgir uma nova classe, a classe dos burgueses. O crescimento da classe dos burgueses faz com que esses burgueses entrem em choque com o feudalismo e com as monarquias absolutas que existiam na Europa. Então, o que acontece? Precisava mudar. Para mudar, a Igreja Católica não queria mudança, tanto que ela criou a Santa Inquisição. Santa Inquisição era todo mundo que defendia que a Igreja tinha que mudar e que discordava dos posicionamentos da Igreja. Então eles eram mortos. Milhares morreram na Europa por serem cristãos contra Roma. E aí foi crescendo até que chegou um ponto das revoluções burguesas, que eram aqueles caras que começaram com uma pequenina oficina atrás de casa, fazendo serrote, fazendo pá, fazendo enxada para os caras trabalharem, depois fazendo espada, escudo para os caras guerrearem. Esses caras foram ganhando dinheiro, foram ficando ricos e formaram uma nova classe, a classe burguesa. E essa classe burguesa derrubou o feudalismo e instalou um sistema que veio posteriormente, que era o que vai dar no capitalismo. Entendeu? Então, essas lutas na Europa, elas tinham conteúdo filosófico? Tinham. Mas quem é que perdeu? Quem perdeu foi a Igreja. A Igreja se corrompeu. Não foi filosofia, não foi outra entidade. Foi não, a igreja se perdeu. Agora, deixa eu explicar aqui, gente, que além de filósofo, o professor Doricelli, o pastor Doricelli também é professor de história. Então, por isso que a gente veio aqui fazendo esse apanhado histórico também desses fatos da história da nossa, né, da história mundial. Porque se não tivesse, não é, o pessoal tava, caramba, esse camarada ele é professor de história, gente. E detalhe, pastor, se teve uma matéria que eu fui muito bem a vida toda no meu tempo de escola, era história, geografia, literatura e português. Ciências humanas, aí. Exatamente. Isso aí para mim não tinha problema. Pastor Doricelli, a gente está caminhando aqui já para concluir nosso programa. Uma frase muito bacana também. O ser humano vive numa busca constante pela felicidade. As pessoas vêm em busca de ser felizes. A filosofia atua nisso. Claro. Isso é filosófico. Tem uma musiquinha assim: felicidade foi-se embora e a saudade do meu peito ainda mora. Porque a felicidade é o sonho de todos. Você não casa para ser infeliz. Você não estuda para ser infeliz, você acredita que esses acontecimentos da sua vida vão alicerçar a sua vida de tal forma que você vai ser uma pessoa sábia. Até a igreja, né? Você vai para a igreja para ser feliz. Para ser feliz. O que você vai louvar, levantar as mãos, glorificar a Deus, e você tem que sair de dentro do culto melhor do que você entrou. Entendeu? Quando você vai na igreja, essa é a grande sabedoria do mensageiro, falar da palavra, mas te deixar a palavra de ânimo. Você sai assim, caramba, Deus, eu Senhor, agradeço que eu ouvi tua palavra e essa semana vai ser bom. Porque nós caminhamos, nós procuramos ser felizes. Nós construímos uma casa para ser feliz. Nós reformamos a casa para ser feliz. A nossa procura diária é sermos felizes, é pela felicidade. Entendeu? A pior coisa seria, o que você quer na vida? Eu quero ser infeliz. Ninguém vai dizer um negócio desse. Queria que o senhor explicasse a frase aqui de um famoso filósofo. Bom, esse filósofo disse o seguinte: você é livre para escolher, depois você se torna refém de suas escolhas. Explique aí, pastor Doricelli. Primeiro eu queria que você identificasse esse filósofo e depois que você explicasse essa frase. Olha, essa frase tem muitas vertentes, mas essa aí foi eu que criei. Mas ela tem muitas vertentes, entendeu? Tem muita gente que pensa, que faz igual. O que é? Eu tenho, por exemplo, eu tenho o direito de escolher. Vamos começar pelo básico. Você falou assim, aqui, vamos falar na rádio domingo? Que hora? 1 hora. Chega um pouquinho mais cedo. Eu errei aqui o caminho, mas cheguei. Veja só, eu me tornei refém. Eu prometi. Então eu sou refém da minha escolha. Se não viesse aqui, aquele cara é um furão.
E aquele cara, não vou confiar Esse mais pastor nele, não. Batista. Esse pastor Batista não está com nada. Porque eu furei com você, quer dizer, eu deixei de cumprir. Entendeu? A gente faz escolhas. Por exemplo, você casa. Depois que você casou, você refém daquela escolha, daquele casamento. Se der certo, aleluia. Se não der certo, meu irmão, não sei, você vai pagar o preço. Entendeu? Porque você fez uma escolha. Entendeu? Eu conheço um menino, um rapaz, um bom menino, mas que se viciou nas drogas e vive nas drogas e volta e meia, volta às drogas, volta e meia, volta para as drogas. Ele fez uma escolha. Eu sempre falo para ele, ó, cara, se você pode... eu sei que para ele hoje é difícil, até porque eu acho que a mente dele ficou um pouco... Ele é inteligente, mas a mente está um pouco confusa. Entende? Mas por que ele faz? Porque ele fez mais escolhas. As nossas escolhas determinam o nosso futuro. Nosso futuro. Rafael diz assim, agora, aqui meu caro amigo pastor Rafael, eu vou morar na China. Misericórdia. Não sei o que você vai fazer lá, não. Vai comer aquela comida horrível lá que eu acho que... Não, a comida chinesa aqui, que é no Brasil, eu gosto. Aquela que diz que come lá, não sei não. Mas aí você faz... É uma coisa assim absurda. Mas você está construindo o seu ideal, o seu futuro. Entendeu? Então, no dia que você se torna pastor, você é refém de sua escolha. Você agora não é só o Rafael, você é pastor. Não é só o Rafael, você é mais isso ou aquilo, é psicólogo ou psicanalista que você escolheu. Nós somos reféns de nossas escolhas. Maravilha, pastor Doricélio, o quê? Pinheiro. Doricélio Pinheiro. Doricélio de Souza Pinheiro. Aí, pastor Doricélio Pinheiro, pronto, para ficar bacana, bonito. Né? O senhor não é candidato a nada não, né? Sou candidato a ser feliz. Amém, pastor Doricélio. Pastor Doricélio, com certeza foi uma ótima contribuição que o senhor deu pra gente aqui. Muito obrigado. É uma honra receber o senhor aqui na Rádio Shalom, no nosso programa Profundidade. O senhor com certeza virá outras vezes aqui para a gente poder falar sobre outros assuntos, sobre outras temáticas relacionadas aí a fatos da igreja, né, e também da sociedade. A gente propôs isso aqui nesse programa, falar de coisas que são interessantes para a igreja e de coisas que são interessantes para a sociedade. Não só para a igreja, mas também para a sociedade, não só para a sociedade, mas também para a igreja. E acredito que, como a igreja está inserida na sociedade, o que a gente falar para a igreja vai servir para a sociedade, o que a gente falar para a sociedade vai servir para a igreja, né? E vice-versa. Então, pastor Doricélio, muito obrigado aí por ter nos atendido. Domingo, 1h da tarde. Almocei correndo. Meu Deus do céu. Na hora certa. Aí o locutor ainda mandou uma mensagem, traz marmita aí. A marmita ficou devendo. Misericórdia, né? Mas, pastor Doricélio, muito obrigado pela participação do senhor, pastor. Eu agradeço o privilégio. É muito bom sempre poder conversar, falar. E sempre que eu puder e me convidarem, eu estou disponível. Amém. Deus abençoe o Rafael, toda a equipe, a rádio, que vocês sejam muito felizes nos propósitos que vocês construíram para vocês. Amém, pastor. Tá bom? E quem quiser ver o senhor falar, ensinar, faz o quê? Eu estou no Centro-Trem. Está no Centro-Trem amanhã, né? Amanhã, segunda-feira. Na segunda e terça. Às vezes, hoje, por exemplo, eu dei aula na escola dominical da minha igreja na Central. Qual foi o tema lá? Hoje foi a nossa visão de sociedade. Ah, eu queria ter estado lá, hein? Tema bom. Puxa vida, A revista do muito bom. bimestre está fazendo, então foi a segunda lição da revista do bimestre da Convenção Batista Fluminense. Muito bom, muito bom. Então amanhã à noite, Se Deus quiser, estamos lá. às 18h45, pastor Doricélio ministrando filosofia. Essa pergunta faltou, né? A diferença da filosofia na teologia para a filosofia na psicanálise, né? Tem uma diferença aí, né? Tem. Uma coisa é a filosofia aplicada na teologia, outra coisa é a filosofia aplicada na psicanálise. Bom, a gente vai ter tempo para falar isso num outro programa aí. Fica um bom tema para o próximo encontro. Amém. Vai ter. Legal. E se Deus quiser, você sabe, daqui uns 2, 3 domingos o senhor não volta aí, né? Em nome de Jesus. Bom, então amanhã, às 18h45, o pastor Doricélio vai estar ali no Centro-Trem, né? Pastor Luiz Justiniano e a equipe ali estarão aguardando a você também, você que quer aprender teologia. 10º andar do Pontual Shopping. 10º andar, salas 1004 a 1006, né? Salas 1004 a 1006, no 10º andar do Pontual Shopping. Amanhã às 18h45 é a aula de teologia, você pode vir conhecer, ouvir o pastor Doricélio falando ali, né, sobre filosofia na teologia. E na terça-feira, também às 18h45, o pastor Doricélio vai estar lá ministrando também a gente. Também no Pontual Shopping, no 10º andar, sala 1004, 1006, só que filosofia na
psicanálise, né? E você que quer fazer psicanálise, quer conhecer psicanálise, você é nosso convidado para estar ali, ok? Vai ser muito bom ter a sua presença ali. Mais informações, entre em contato com a gente aí pelo WhatsApp 24 981 32 28 28, que é o meu WhatsApp mesmo, 24 981 32 28 28. Eu não lembro aqui o WhatsApp do pastor Luiz Justiniano, mas vai o meu por enquanto, depois eu te passo dele se você quiser entrar em contato com a gente para mais informações sobre a teologia e também sobre a psicanálise, ok? 24 981 32 28 28, Rádio Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para essa cidade. Domingo que vem, à 1h, mais programa Profundidade, aqui na Rádio Shalom FM. Tchau, tchau. Muito bom, menino. Muito bom. Não sei se eu cheguei lá. Peraí, eu tenho que ficar perto. Acabou de ouvir o programa Profundidade.